Em uma noite chuvosa e com vaias da torcida contra alguns jogadores e ao técnico Pedro Caixinha, o Santos empatou com o Bahia pelo placar de 2-2 nesse domingo na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. O Peixe fez o primeiro tempo muito ruim, onde saiu para o intervalo perdendo por 1-0, com gol de Eric aos 16 minutos e ainda levando uma bola na trave. Na segunda etapa, o comandante santista fez algumas alterações e o Peixe virou o jogo, com Tassiano aos 4 minutos e Diego Pituca aos 35 minutos. Os dois jogadores haviam entrado no segundo tempo da partida. Mas a noite não terminaria bem para o Santos, que levou o gol de empate aos 44 minutos do segundo tempo, marcado por Luciano Juba. Ao final da partida, tanto a equipe do Santos como o técnico Pedro Caixinha saíram no gramado sob muitas críticas e vaias da torcida. Veja a seguir os gols do Peixe e a coletiva completa de Pedro Caixinha. Da Rádio Bandeirantes, foi uma semana depois da derrota contra o Vasco bem intensa, principalmente pela fala do presidente logo após o jogo, que coloca uma pressão um pouco maior sobre o elenco, pedindo mais resultados, e mesmo assim você repete a escalação, o mesmo time que acabou perdendo naquela partida. Por que dessa opção e como é que foi para você lidar com essa pressão um pouco maior ao longo da semana? Eu, como lhe digo, não tenho redes sociais, não vejo canais. Curiosamente, esta semana nós não tivemos a oportunidade de ter essa reunião técnica nesse petit comitê, juntamente com o Pedro e com o Presidente. Então apenas analisámos aquilo que foi o jogo anterior e preparámos este jogo. Respondendo concretamente à questão da repetição do 11. Nós no jogo do Vasco, na primeira parte, apesar de eu ter achado que podíamos ter jogado melhor, jogámos melhor que o Vasco e estávamos em vantagem. O aprendizado em relação àquilo que foi o 11 é que nós desligámos do jogo por completo na segunda parte. E aquele grupo que estava em campo, que foi o 11 que iniciou esse jogo e que voltou a repeti-lo, tinha o orgulho ferido. Tinha um aprendizado claro em relação a isso e eu quis mesmo reforçar essa situação. Esse foi um dos pontos pelos quais eu comecei, em termos daquilo que é uma imagem de marca. Comecei precisamente com estas palavras. E hoje nós vimos, independentemente do resultado, porque o resultado nós nunca o vamos controlar, mais erro aqui, menos situação ali, mas aquilo que nós vimos hoje como imagem de marca foi uma equipa que tem os comportamentos que nós trabalhamos todos os dias. O que é que falhou? Na primeira para a segunda parte e fizemos as alterações. De facto, o Barreal, que foi o melhor jogador no jogo anterior, neste jogo não teve tão bem. Há que assumir em relação a isso. Não teve tão bem, não teve tão ligado no jogo, não teve tão agressivo, não conseguiu a ligação que queríamos dele no jogo e aquilo que fez no jogo anterior, e para além disso estavam-nos a faltar presença da área. Nós não estávamos, o Bahia é uma equipa que se tem que defender muito bem por dentro e atacar por fora. E nós fizemos maioritariamente bem, aqui e ali. Eles têm muita qualidade, às vezes até para sair da pressão, sempre com o princípio do terceiro homem. Mas o que nos faltou na primeira parte, que foi presença da área, jogar por fora, tivemos de sobra na segunda parte e por isso é que fizemos o jogo que fizemos na segunda parte. E foi por isso que nós tomámos as decisões. Eu defendo sempre os nossos jogadores em todos os momentos. E repare, vamos numerar e dar nomes às coisas. Lembra-se em tempos quando era o João Basso e o Godoy os culpados? No jogo do Vasco já eram muito mais. Hoje provavelmente vão encontrar outros culpados e eu sempre presente, porque eu não tenho problemas nenhum em assumir essa pressão. Mas continuamente, sempre que nós não tivemos algum resultado,
vão procurar culpados. E a mim, cabe-me a mim defender sempre e ser sempre aquilo que é a proteção dos nossos jogadores e do nosso plantel. Isso eu vou fazer sempre, para que eles depois possam dar esta resposta dentro do campo. Não ganhamos hoje? Não. Mas a forma como a equipa fez as coisas para querer ganhar é um sinal que vamos ser muito fortes, seguramente, neste Brasileirão. Pedro, boa noite. Boa Felipe noite. Camargo, estamos ao vivo no programa Domingo Esportivo. Há uma nota, ao menos para nós que acompanhamos de fora, uma queda de rendimento do Guilherme, né? Embora ele tenha sido artilheiro no Campeonato Paulista, mas nos últimos jogos ele não tem, ao menos ao nosso ver que eu digo crônica, torcedores, apresentado o rendimento que ele talvez teve ali nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Mas ele não acaba saindo do time, por isso eu queria entender de você, e até substituição hoje, por exemplo, ele saiu com os acréscimos e foi muito vaiado pelo torcedor. Eu queria entender como é que você tem trabalhado com o Guilherme e quais são os critérios que você tem adotado exatamente para tê-lo no time titular. Se você entende que não houve queda de rendimento dele em nenhum momento, o que você acha que é importante que ele está te entregando, que à vista da imprensa e do torcedor, o Guilherme não está entregando? Olha, em primeiro lugar, dizer que eu respeito a vossa crítica, respeito a crítica do torcedor, mas eu, mais uma vez, defendo sempre os meus jogadores. E hoje tive a preocupação de falar com o Guilherme. E disse-lhe, Guilherme, eu nunca mais, na minha vida, nunca o fiz e nunca o vou fazer, decidir por aquilo que é a crítica ou por aquilo que são os torcedores. Eu acredito em ti e sei que vais fazer um grande jogo, sei que vais voltar ao teu nível. Estamos a falar da segunda rodada, de um jogador que foi o artilheiro do Paulistão, o jogador que fez provavelmente mais golos nos últimos tempos neste clube. Se esse jogador não tem o carinho por algum momento não ter feito um bom jogo, como vários outros não fizeram no Vasco, e quisemos dar essa oportunidade deles repetirem, então, não sei, teremos que estar constantemente a trocar a equipa. O Guilherme, e todos eles, mas em particular o Guilherme, que é o que estamos a falar, é um jogador que eu acredito muito. E é um jogador que, para além daquilo que é a capacidade ofensiva que tem, da criação que tem, da capacidade de finalizar, da capacidade de servir, é um jogador que tem uma entrega ao jogo ofensiva e defensiva muito grande. E o Guilherme é um jogador que eu defendo, tal como defendo todos os outros, mas também lhe disse uma coisa, Guilherme, sempre que tu tiveres que jogar, vais ter o meu apoio. Quando não tiveres que jogar, eu também te digo que não vais jogar e a razão será esta ou aquela ou a outra. É assim que eu tenho a relação com os nossos jogadores. Esta frontalidade, esta proteção, esta confiança, independentemente daquilo que é a opinião de fora. Agora imagine, eu sou treinador, a crítica não vai de acordo com o jogador. Se calhar vou pensar no que eles estão a dizer e vou mudar. A torcida vai dizer a mesma coisa. Então o que é que eu estou aqui a fazer? Assim fazem vocês a equipa, ou faz a torcida a equipa e passam-me, é bem mais fácil. Lembra-se de me ter perguntado também da quebra de rendimento, da fadiga? Ficou elucidado em relação a isso. 30% mais de alta intensidade no último jogo. Hoje, alguma questão em relação a isso? Então a equipa, o caminho é este. Por isso é que eu digo muitas das vezes, aquilo que é dito da vossa parte, sem qualquer tipo de argumentação e justificação, cria uma informação que parece verdadeira, quando na realidade não o é. E depois nós temos de desmontar, faz parte do nosso trabalho também. Mas isso estamos cá também para o fazer. Professor, boa noite. Boa noite. É lá. Você falou sobre a reação dos seus jogadores em campo, comentou que você não tem redes sociais, mas hoje você foi alvo da torcida no momento da escalação, no intervalo e depois do jogo. Como é que você encara isso? Não viu-me encarar isso com algum problema? A torcida é sempre soberana. E é soberana para apoiar, é soberana para entender qual é o momento que o clube está e o que é que o clube está a fazer para daqui para a frente em termos desta reestruturação, e é soberana para vaiar. E eu prefiro que eles me vaiam a mim e que não valham os jogadores. Que se tiverem que descarregar tudo, descarreguem em mim. Porque já viram que eu não tenho problemas com essa pressão. Não tenho o menor problema com essa pressão, nem muito menos essa pressão me vai levar a não tomar as decisões das quais estou convicto. É por isso que eu estou aqui, do primeiro ao último dia. Aqui, professor, boa noite, tudo bem? Sei que você não gosta muito de falar de jogadores que não entraram em campo, mas
Peço licença para perguntar do Neymar a importância da presença dele aqui, ainda que não tenha condições na sua lista de relacionados, né? Qual que é a presença dessa liderança fora de campo? E se você puder também nos atualizar da expectativa de contar com ele para a próxima rodada também. Obrigada. É o nosso capitão. O nosso capitão, sendo o jogo aqui na Vila, fez questão de estar connosco, fez questões de falar para o grupo antes do início do jogo, fez um trabalho fantástico em termos do equilíbrio, recuperação, fortalecimento, e tudo indica que na terça-feira, vai estar na terça-feira connosco, no início da semana, na preparação do próximo jogo. Pedro, aqui Vinícius Figo, estamos ao vivo no canal do Ricardinho Martins. Você descreveu o jogo do seu ponto de vista, as qualidades, o que melhorou em relação ao jogo contra o Vasco, mas eu não consegui ver tanto dessa pressão que o Santos fez, dessa melhora no rendimento no jogo de hoje. A gente sabe que o resultado sai com um ponto, mas eu queria fazer quais foram esses pontos, que você explicasse um pouco mais aonde teve essa evolução da partida em relação contra o Vasco. E queria perguntar também sobre a facilidade que os adversários estão tendo em chegar à área do Santos, em conseguir agredir o Santos de maneira ofensiva. Muito obrigado. Qual é a pressão que está a referir? Eu vejo que o Santos, na primeira etapa principalmente, não conseguiu apresentar um coletivo. O Santos ele conseguiu, nos primeiros 15, 20 minutos, pelo lado direito ali com o Sherman e o Roleiser, criar algumas jogadas. Mas está a falar de pressão ou está a falar de ataque? Não, no contexto geral do jogo. O Santos também não conseguiu subir a linha para marcar. Mas espera lá, não confundamos as pessoas. Pressão é um momento em que a equipa não tem a bola e está a atacar a bola. Pressão não é quando a equipa tem a bola. Percebe? Então, quando o Santos esteve sem a bola, o Santos recuou suas linhas também. E quando a Voz do Sul tomou o gol no contra-ataque. Pronto, vamos analisar as coisas com calma para que as pessoas fiquem um bocadinho mais clarificadas. Sim. Eu não analisei nem comparei o jogo deste com o anterior, apenas falei em termos de comportamentos e atitude, que foi um Santos totalmente diferente neste jogo do que foi no jogo passado. O Bahia tem uma dinâmica muito interessante de se posicionar em termos de ataque, e esse posicionamento faz com que crie um quadrado no meio e que essa construção seja a 3+2, e com um dos laterais a fazer a construção a 3, projetando o outro, seja pela direita, seja pela esquerda. Hoje foi pela esquerda que jogou o Gilberto nessa construção. O Caio é aquele jogador que normalmente faz a divisão toda do jogo, juntando muitas peças por dentro. Hoje foi o Eric, depois o Nestor andou ali mais no espaço entre linhas atrás do Bom Tempo, e aquilo que nós tínhamos trabalhado era para estes dois tipos de situações. Em termos de pressão, concordo consigo totalmente quando nós não defendemos o espaço por dentro. O Roleiser estava muitas vezes aberto, às vezes o próprio Guilherme também estava um pouco aberto, e não conseguíamos fechar o espaço central. E aí é que o adversário conseguiu entrar e eliminar-nos algumas vezes, porque a referência que nós tínhamos de pressão era essa. Mas conseguimos também algumas vezes roubar a bola nessa zona, e outras bem mais baixo, onde conseguimos sempre concentrar e evitar que eles fizessem a transição para a frente. Como é que eles eliminaram a pressão? A maior parte das vezes. Sabe como foi? Então você esteve no jogo, está a falar em pressão, sabe como foi. Então diga-me lá como é que foi. Foi a saída longa. Saída longa e segunda bola. Foi assim que eles conseguiram sair do jogo, sair da pressão, e que nós procurámos equilibrar, em particular no segundo tempo. Foi quando vimos que isso estava a acontecer. Então esta foi a realidade do jogo. No segundo tempo, como nós estávamos permanentemente no meio campo ofensivo, e no meio campo ofensivo a jogar por fora e estando sempre compacto, você não viu o Bahia sair praticamente até depois do golo. Não viu. Aí o jogo ficou aberto. E ficando aberto, foi bola no golo do Bahia, bola no nosso golo. Podia ter caído para qualquer equipe. Este foi o jogo que se passou. Este foi o jogo que eu vi. E este foi o jogo onde teve presente a nossa pressão de uma maneira muito mais clara e efetiva. Tal como fiz passar ao seu colega a questão da fadiga e dos números, vou-lhe passar o número de recuperações no campo de ataque. Se calhar isto pode elucidá-lo também um bocadinho mais em termos daquilo que é o conceito de pressão, que é quando a equipa não tem a bola, e a maior parte das bolas onde nós recuperamos e queremos recuperar, que é no campo de ataque. Caixinha aqui. Boa noite, Eduardo Jardim, canal Jogo Falado. Queria te perguntar, você disse até sobre a questão da qualidade do Bahia em jogar por dentro.
No primeiro tempo, o Gabriel Brazão faz uma grande defesa antes do gol deles, e depois o gol deles sai no momento em que o Santos sobe, o Gil e o próprio Zé Ivaldo também sobem, e a bola acaba entrando, né? O Bahia faz a parede e entra ali, o João Schmidt não consegue acompanhar. Eu queria te perguntar sobre aquela questão que você já falou lá atrás, né? De ter um pouquinho de receio do Gil, por exemplo, não conseguir acompanhar marcando em 30, 40 metros, e hoje acaba que o Bahia cria 2 situações por isso. Não estou pedindo para você falar individualmente dele, só claro, mas sobre a sua defesa no geral em si. Pode acrescentar até o João Schmidt, o próprio Zé, enfim. Você acha que a sua equipe já entendeu esse comportamento da forma como você pretende? Obrigado. Não, claro que sim, a equipa está a fazer esse comportamento de uma forma muito clara, e quando nós temos esse comportamento, corremos riscos. Temos esse comportamento para correr riscos de atacar a bola para a frente, quer dizer que existe metade do meio campo para atacar nas nossas costas, na profundidade. Neste caso concreto teve a ver com que a equipa não estava muito fechada por dentro, entrou e fizeram facilmente esse apoio frontal e o lançamento do terceiro jogador. Não teve a ver nada com os nossos zagueiros. O Gil e o Zé, penso que podiam ter estado mais próximos da referência de entrada na primeira bola. Eu lembro-me logo da primeira bola que o centroavante recebe na frente do Zé e o Zé não foi e dividiu, e é isso que eu estou a falar nessa pequena divisão. Agora os nossos zagueiros têm que jogar ali onde jogaram, e o Gil, eu já falei publicamente em relação a isso, tem feito um esforço e tem feito um trabalho fantástico que nos permite jogar daquela maneira. Querem uma equipa agressiva ou não querem? A nossa equipa vai ser agressiva desta maneira. Vamos continuar a correr situações de risco que nos pode expor desta maneira? Vamos, mas não vamos deixar de o fazer em relação a isso, porque esta é a dinâmica e este é o comportamento que nós queremos ter para poder pressionar na frente e atacar a bola. Caixinha aqui, Wagner, Frederico, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Você já elogiou a questão da intensidade, né, da agressividade. Queria saber se você está satisfeito com a velocidade de transição da sua equipe. E queria saber também sobre o Soteldo. Ofensiva ou defensiva? Ofensiva. Quando o time recupera a bola para atacar. Eu queria saber também se você está satisfeito. Aliás, qual a sua opinião sobre o Soteldo, que me parece ser o jogador mais efetivo, mais decisivo, com maior capacidade de romper linhas. Hoje, ele começou no banco. Pelo que a gente tem de informação, fisicamente ele estava no mesmo nível que os outros, né? Começou a trabalhar junto com os outros. Por que a tua decisão de tirar o Soteldo, de manter ele no banco, e se você está satisfeito com a sua velocidade de transição ofensiva? Eu já disse ao seu colega o porquê da escolha do 11, não quero que eu repita em relação a isso. Não, eu queria que você falasse especificamente do Soteldo. O que você acha dele? O Soteldo é titular do seu time? Por que ele hoje começou no banco? Mas quem é que disse que o Soteldo é titular da nossa equipa? O Soteldo é um jogador muito importante na nossa equipa, mas nesta equipa não pode haver esses sentimentos de que este é titular, que este é do G1, que este é do G2. É algo que eu também não gosto em termos dessa definição como tal. O Gui, por exemplo, tem sido titular indiscutível, agora parece também que já não o é. O Soteldo teve momentos muito, muito bons, hoje foi um deles. É um jogador que eu acredito, de facto, muito, mas hoje entendemos que ele não devia iniciar o jogo. Ponto final, e já o expliquei porquê. Porque queria que aqueles que tiveram aquele momento menos bom no jogo do Vasco tivessem uma reação específica, agressiva e muito forte em termos daquilo que era o aprendizado que tínhamos tirado de não ter jogado com os nossos comportamentos e termos baixado a intensidade. Mas o Soteldo, indiscutivelmente, quer hoje, quer no jogo que foi, por exemplo, com o Corinthians, quando ele entrou também, mexeu totalmente no jogo. E é importante termos estes jogadores, às vezes, que possam mexer no jogo. Veja, por exemplo, o Bahia vem numa sequência diferente, mas veja os supostos titulares do Bahia a terem entrado e mexido no jogo. E uma das coisas que se calhar ninguém disse aqui, é que a entrada dele e a entrada do Tassiano, eu não percebo porque é que ninguém refere o Tassiano hoje foi o autor do golo do empate e demos tantas outras coisas, mudaram o jogo. E é muito importante termos esse tipo de jogadores no banco para que possam entrar e mudar o jogo. Qual era a primeira parte das transições? O princípio da transição para nós é o primeiro passo, sair para a frente. O jogador mais agressivo e mais rápido nessas transições que nós temos é o Guilherme. É o mais vertical de todos. É aquele que consegue atacar muito mais o espaço.
O Soteldo faz através da condução. O Verón é um jogador também bem mais vertical e agressivo. O Tassiano dá-nos também essa agressividade. Hoje o que queríamos era ganhar a bola e sair por fora. Na segunda parte fizemos isso bem melhor e por isso chegámos em muito melhores condições de poder atacar o adversário. Mas repara, nós hoje ocupamos 70% do campo de ataque, jogámos em 70% do jogo no campo de ataque, então não tivemos tantos momentos de transição assim. Como é que defendeu o Bahia? Maioritariamente num bloco médio-baixo. Como é que o faz? Em 4-5-1, onde são os seus pontas que têm que ir sair e fechar o corredor. E o que queríamos nesse sentido é que a nossa bola entrasse o mais rapidamente nos jogadores que nos davam largura, do lado direito o JP, do lado esquerdo, quase do início até ao fim, o Guilherme, para que o ponta não tivesse intervenção nisso e nós pudéssemos estar em condições de atacar muito mais o lateral. Então, em 70% de situações de jogar no campo de ataque, as transições ofensivas não tiveram tanta oportunidade de ocorrer, foram mais as transições defensivas, e eu penso que, na maior parte do tempo, aquilo que foi a reconversão defensiva da equipa, dentro da medida do possível e da intensidade do jogo, foi feita também com qualidade. Caixinha, boa noite, aqui no meio. Gelson Henrique, Esporte por Esporte. Foram 6 gols sofridos nos últimos 3 jogos de competições, contra Corinthians, Vasco e agora Bahia. Queria que você analisasse o quanto do aspecto mental, psicológico, até de concentração do time do Santos, tem interferência nesses gols sofridos desses últimos 3 jogos de competições, sem contar o amistoso contra o Coritiba. Obrigado. Sim. Não, o amistoso com o Coritiba teve a ver com uma saída de bola que já tínhamos sofrido também, curiosamente, num dos treinos com o Sub-20, mas vocês não tiveram essa informação. E foi uma das coisas que nós, nesse momento, precisamente porque aconteceu quase de uma forma consecutiva, tivemos a analisar e a tentar melhorar em termos da nossa ligação e da forma como saímos daquela, não só da construção, mas também do momento de pressão na nossa primeira linha. Os golos do Vasco, todos eles acho que eram evitáveis, já falamos sobre isso. O Vegetti voltou a fazer mais golos, os nossos 2 zagueiros naquela bola têm-no nas costas e não marcam a referência, não marcam o espaço, não marcam nada. Foram 2 golos totalmente que teriam que ser evitados. O golo de hoje é uma muito boa transição do adversário, na forma como fazem o princípio do terceiro homem. Podemos estar só um pouco mais próximo da referência para que aquele apoio não saísse tão fácil, e a segunda bola um pouco mais junta. O último passe já é muito difícil de apanhar, e naquilo que foi o segundo golo, que dá o golo do empate, lembra-se como é que foi a origem? Lembra-se como é que nós estávamos num bloco médio, lembra-se quem é que ficou a dormir e não foi na bola e nem perseguiu, e esse momento causou momentos de superioridades numéricas. Criou a superioridade numérica aqui, criou a superioridade numérica por fora e fez o desequilíbrio. São situações de jogo, são situações do futebol. A maior concentração nesses momentos, saber fechar o jogo e saber aquilo que se está a jogar naquele momento e estar vivo em todos esses momentos. Foi uma desatenção individual que nos custou o gol de hoje e, consequentemente, o empate. Última pergunta. Boa noite, Caixinha. Thiago Jordão, do Varanda Futebol Debate. Boa noite, Thiago. Caixinha, gostaria de perguntar para você qual o balanço que você faz das substituições do Santos hoje e quais lições você tira da partida para o decorrer do Campeonato Brasileiro. Obrigado. No decorrer do campeonato eu não vou tirar nenhuma ilação, assim, apenas é só para o próximo jogo. No próximo jogo eu posso tirar ilações nesse sentido, mas eu acho que quase todos os jogadores, eu diria todos os jogadores que entraram bem, entraram com muita vontade. Dou uma nota, obviamente, mais alta porque jogaram mais tempo e tiveram uma grande importância no jogo, ao Soteldo e ao Tassiano. Penso que o Diego Pituca também entrou muito bem, não só no golo, mas também quase que voltava a fazer o terceiro da mesma forma, apenas uma finalização um pouco diferente. Acho que entrou muito bem. O Verón entrou no jogo também com muita vontade de querer fazer acontecer as coisas, e o David, mais na situação ofensiva, acho que teve bem, tem que ter, indiscutivelmente,
muito mais sacrifício defensivo. Para a frente faz, corre ali um bocadinho atrás, mas tem que ter, indiscutivelmente, muito mais sacrifício defensivo. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Caixinha. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Bom, torcedor, é isso. O Santos não fez uma boa partida dentro do Bahia, na Vila Belmiro, e não conseguiu somar mais 3 pontos na competição. O técnico Pedro Caixinha saiu sob vaias e sua manutenção no cargo começa a ficar ameaçada. A torcida e alguns dirigentes não estão satisfeitos com as escolhas de Caixinha para o time titular e nem com as substituições que ele faz durante as partidas. O atacante Guilherme é um dos jogadores mais criticados. Agora o Peixe terá uma semana para se preparar para a próxima partida, que será jogada contra o Fluminense no próximo domingo, às 19h30 no Rio de Janeiro. E você aí, meu caro torcedor, também ficou irritado com a péssima partida feita pelo Santos diante do Bahia? E, em sua opinião, já está na hora de buscar um novo treinador para substituir o Pedro Caixinha? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.